perda de tempo. Bem, antes de ir para lá, né, a gente tem que identificar se uma função é derivável ou não. Então, resumidamente, né, ela é derivável num ponto, se ela tiver a mesma derivada pela esquerda e pela direita. É o tipo de teste que a gente normalmente não faz quando quer resolver uma derivada. A gente só acredita que é e pronto, sabe? Uhum. Que é muito incomum não ser. Então, deixa para lá. Quando aparecer isso, então pode ignorar. Agora sim, regras de derivação. Isso aqui é um negócio que você precisa saber de cor, se quiser ir bem em cálculo 1 e cálculo 2. Tem que saber pelo menos as 10 primeiras derivadas da tabela que eu te mandei de cabeça. Beleza? Então tá bom. Primeiro, derivada de uma constante. Qualquer constante quando tu derivas dá zero. Por quê? Como eu falei para você, derivada é uma taxa de variação. Se você está, né, derivando uma coisa que é constante, algo constante não tem taxa de variação, derivada é zero. Pronto. Então não tem conversa. Mas perceba que a constante está sozinha, né? Isso é um ponto importante. Regra da potência. Essa aqui é a derivada mais famosa que tem. Tu conhecia ela, cara? Mas sim. Conhecia sim? Uhum. Tá bom. Então não vou falar muito sobre ela, não. Importante que ela serve tanto para números inteiros quanto para números racionais. Então, quando tiver uma raiz quadrada, por exemplo, tu pode transformar a raiz numa potência fracionária e utilizar essa regra aqui. Que tem alguns casos, né? Tu consegue me explicar por que a derivada do x é 1, então, por meio dessa regra? É porque, na verdade, o x normal, ele pode ser x a primeira, né? Então, Exato. o primeiro desce multiplicando e vai subtraindo. Então, no caso, seria 1 vezes x, e aí, no caso, ele é elevado a 1 menos 1. Então, é 1 vezes É 1 isso aí, elevado boa. a 1. Qualquer coisa elevada a zero é 1, né? Isso aí. Sim. Muito bem, derivada do produto de uma constante por uma função. Agora há pouco eu te falei que a derivada de uma constante é zero, mas quando essa constante multiplica uma função, você simplesmente pode passar a constante para fora e derivar a função. Então aqui, por exemplo, né, nós temos essa função como um todo que tem essa constante na frente da parte literal x à quarta, né? Então tu deriva só a parte literal. 4 cai para frente, 3 vezes 4, 12. Em cima, 4 menos 1, 3, né? Mesmo vale para constantes na parte de baixo, né? Tranquilo. Aqui outra, derivada da soma, é a soma das derivadas. Mas note, Victor, que isso aqui é uma ferramenta, né? Você vai utilizar quando ela for apropriada. Às vezes é melhor você somar as funções, juntar todas elas numa coisa só e daí deriva essa única coisa. Mas às vezes é mais apropriado você quebrar, né? E derivar cada um dos termos da soma. Às vezes é obrigatório. Né? Então vai depender da situação, beleza, meu velho? Muito bem, Entendi. cara. Agora o negócio é o seguinte: olha para essa bela funçãozinha desse exemplo aqui. Se esse bicho caísse numa prova agora para você, você saberia resolver? A raiz cúbica, na verdade, é x elevado a 1 sobre 3, né? Exatamente isso. Na verdade, passa multiplicando 1 sobre 3, depois pega um terço e você vai subtrair de 1. 1 terço menos 3 terços na prática, né? Isso. Muito Seria bem. 1 terço menos 3 terços menos 2 terços, né? 2x elevado a 2 terços. Esse sinal de menos no expoente, né, lhe permite jogar a raiz para baixo, que foi o que aconteceu aqui na resposta, certo? Sim. É uma propriedade de potência. Beleza, velho. Normalmente eu peço para os alunos fazerem, mas como tu tá muito bem na matéria, aí não vou pedir não. Mas regra do produto eu vou pedir para você fazer uma rapidinha. A regra do produto é assim, cara. Novamente, né? Quando você identifica que tem uma multiplicação numa derivada, você pode seguir essa regra aqui. A derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Beleza? Então, tá aí, né, cara? Note que é um pouco diferente do caso dos limites lá, que era simplesmente o limite de cada um. Sim. Né? Isso aí confunde alguns alunos no começo, né? Cuidado, o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites mesmo. Mas a derivada não, a derivada tem essa regrinha aqui, um tanto quanto simétrica, né? Muito bem. Então tá, meu querido. Vamos ver aqui esse exemplo antes de eu pedir para você fazer um.
Ó, o negócio é o seguinte, x² vezes raiz de x. A gente repara que do jeito que foi escrito aqui, tem uma multiplicação de funções, né? x² vezes a raiz de x. Então, tu podes utilizar a regra do produto, derivada da primeira, esse apóstrofo aqui é um símbolo de derivada, tá? Então, a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da segunda, repare que a gente já transformou em potência fracionária a raiz, certo? Uhum. Vezes a primeira normal. Então, derivar x², qualquer macaco treinado faz, né? 2x, raiz de x normalzinha aqui, x², e aqui é aquela história que tu tava falando, né? 1 meio menos 1, né? Tipo 50 centavos menos R$ 1. Tu vai ficar com menos 50 centavos. E pronto, né? Menos 50 centavos é menos 1 meio. Então, esse menos 1 meio vai para baixo, né? É uma forma de tu escrever a raiz de x aqui embaixo. Beleza? Uhum. E daí ficou essa forma aqui. E o cara juntou depois, né? Ficou desse jeito. Perfeito, né? Dá para juntar, porque aqui as potências, né? Os x estão elevados à mesma potência quando tu juntas, né? Sim. 1 mais 1 meio é 3 meios. Então tem 3 meios aqui, tem 3 meios aqui também. Porque tem 2 menos 1 meio aqui. Também dá 3 meios, né, tio? Agora o negócio é o seguinte, como eu te falei, essas propriedades, elas por vezes são ferramentas, né? Tem outras formas de fazer, daí vai depender da tua aptidão, se tu viu, se é mais rápido. Aqui, olha só o que ele fez. Ele reescreveu essa multiplicação como um termo só, né? 2 mais 1 meio é 5 meios. Então, x elevado a 5 meios, derivando, eu particularmente acho mais rápido, né? Deu a mesma resposta, tá vendo, Vitor? Sim. Pode crer, velho. Então, vou pôr uma pra você aí. E faz aí na sua velô, né, velho? Precisa ir no banheiro mesmo, então não precisa se apressar. Vai ficar assim, olha só. Pi mais E vezes 3 x à quinta vezes raiz cúbica de x. Parece feio, mas é tranquilinho. Dá uma respirada funda aí, vai. Já volto. Me manda uma foto, tá? Quando tu Tá terminar a bom. conta aí. Beleza.
Voltei, cara. Desculpa aí, tô passando meio mal. Vamos ver o que tu fez. Ah, aí, parece bom. Aqui. 3 mais 1 terço. 3 mais 1 terço é 4 terços? Caralho. Tirando isso, tudo certo. Tirando isso aí, Nossa, tranquilo. sete multiplicando só somando. Nossa. É, de boa, É, de boa. Errou na fraçãozinha, pode crer. De boa. nossa. Tá aí, essa é a regrinha da potência, da multiplicação, a gente usa ela bastante. Tem uma análoga que é a da divisão. Pode até ficar como um exercício teórico para você chegar nessa regra por meio da regra da multiplicação, né? Da regra do produto. Mas, se tu não quiser, está aí. Derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos, e esse é um ponto muito importante, o sinal de menos acompanha a derivada do de baixo. Derivada do de baixo vezes o de cima normal, tudo isso dividido pelo de baixo normal ao quadrado. Então, nós identificamos aqui, por exemplo, uma função racional, né? O que acontece? Existem funções que tu pode juntar os termos numa divisão também. É fácil juntar, vamos dizer assim. Aqui daria para fazer uma divisão antes, né? Que nem com aquelas técnicas que a gente aprende lá no ensino médio, ou como é que é aquela técnica que eu nunca sei fazer? Como é o nome daquele cara lá? Técnica de Biorrufino? divisão de polinômio. Bill Ruffini, exatamente. Muito bom. Daria, mas, né, talvez não valha a pena. Se tu achar que não vale a pena, faz a regra da divisão mesmo. Tá aqui. Eu particularmente gosto dela porque quebra em vários termos, né? E eu tenho um mote assim para minha vida que é o seguinte: nunca tente simplificar. Se tu tentar simplificar essas coisas aqui, você vai perder um tempo desgraçado. E Então às vezes deixa você assim, né? consegue contar alguma coisa, né? É, às vezes corta, né? Mas às vezes não vale a pena. É muito tempo para conseguir cortar alguma coisa. Uhum. Muito bem. Daí vai ter umas outras histórias aqui. Eu não vou te pedir para fazer nada daquela regra, não, porque ela é bem análoga à da multiplicação. Mas essa aqui é uma regra esperta, hein? Essa aqui é a regra mais especial. A gente usa muito ela, que é a regra da cadeia. Né? O que que ela tem de especial? Se tu olhar, né, tudo que a gente fez até agora são regras que a derivada estava exatamente exposta lá na tabela, né? Era tudo muito direto ao ponto. Né? Tudo regrinhas aqui, olha só, tudo derivadinhas de, bem, de monômios, né? X na N, ou constante, coisa tranquila. Mas nem sempre é assim, né? Por exemplo, esse negócio aqui, ó, raiz de 5x mais 2. Se esse bicho caísse numa prova aí pra você, você saberia resolver? Acho que eu chamaria os 5x mais 2 de A. É, tu teria que chamar o 5x mais 2 de U, por exemplo. É. É, esse é o processo de regra da cadeia, né? Então a ideia é justamente essa. Eu olho para essa raiz de 5x mais 2 e penso, nossa, que droga, né? Se fosse simplesmente raiz de x, eu saberia resolver. Porque a raiz de x é x elevado ao meio, né? Então, regra do tombo. Bem, não é. Então a gente pega e chama de u para virar. É o que a gente faz. Então a gente chama de u e agora a nossa função, que era a raiz de tudo isso, vira simplesmente y igual a raiz de u. Claro que a tua função agora depende de u e não mais de x, né? Por isso que a gente deriva tanto essa nova função obtida quanto a função que tu criou, né? Dependente de u. Tu tem que derivar as duas. E a chain rule, né? A regra da sequência aqui, do sequenciamento, se dá pela essa sequência de multiplicações. Porque se tu olhares essas derivadas que tu acabou de fazer, né? Esses diferenciais se cortam, né? Du e o du se corta. E acaba sobrando justamente aquilo que tu queres, né? Que é o dy dx. Então, se isso aconteceria naturalmente quando tu multiplicasse essas derivadas,
Multiplica as respostas delas, então. Vai dar na mesma. Fazendo a substituição já era. Beleza. Show de bola. Agora eu vou propor. Eu vou fazer uma e depois eu vou propor uma para você. Quero te mostrar também umas coisas bem interessantes aí. O negócio é o seguinte, meu caro. Olha para essa funçãozinha aqui, marotíssima. X ao quadrado mais 3 elevado ao cubo. Né? Uma pessoa desatenta faria a multiplicação, né? O chuveirinho aqui. X quadrado mais 3 vezes x quadrado mais 3 vezes x quadrado mais 3. Isso daria um baita de um trabalho. Mas não estaria errado. Mas não é muito apropriado, porque muito tempo gasto, né? Então a gente olha para essa função e pensa, nossa, se fosse simplesmente x ao cubo, eu saberia resolver. Então, quando essa ideia vem em mente, a gente parte para a regra da cadeia. Eu vou dizer que u é o que está ali dentro. X ao quadrado mais 3. Para depois eu ter o u ao cubo, né? Então eu vou fazer aqui o du. Eu gosto de fazer desse jeito, né? Então eu estou te ensinando assim para sempre fazer assim. Claro, a gente está fazendo uma fácil agora, mas tem derivadas que têm um nível de complexidade bem alto. Não dificuldade em si, mas elas são muito longas, né? Então é bom tu ter esse pensamento estruturado, beleza, Victor? Entendi. Muito bem. Então agora a nossa função não é mais f de x, agora é uma f de u. Vai ficar u ao cubo. Então agora eu posso fazer a df de u. 3u ao quadrado. Muito bem. Tendo isso em mente, né, vamos lembrar que a gente quer como resposta, na verdade, a derivada, que é o df dx. Que, por sua vez, poderia ser obtido com uma multiplicação dessas derivadas, pois os diferenciais se simplificariam. Claro, é meio inútil fazer isso, mas é muito interessante pegar essas respostas que a gente obteve anteriormente e multiplicá-las. É o que está rolando aqui, é uma multiplicação. Claro que eu não quero em função de u, então eu vou trocar aquele u por x quadrado mais 3 ao quadrado vezes 2x. Aqui eu até posso dar uma leve simplificadinha, porque eu quero te mostrar algo depois, mas de modo geral, essa aqui é a resposta, beleza? A derivada então daquele bicho lá é isso. E esse é o jeito mais, vamos dizer assim, passo a passo que tem para fazer a regra da cadeia. Mas sempre tem aquele jeito mais, né, rapidola. Vamos fazer e vamos chegar na mesma resposta. Mas para isso eu quero que tu identifique uma coisa. Quando a gente tem uma função que a gente consegue identificar que é uma outra função elevada a um n, né, tipo o nosso caso aqui, isso aqui seria o g, isso aqui seria o n, a derivada segue a regra do tombo, só que a regra do tombo para uma função inteira, vamos dizer assim. Ó, caiu n, g na n menos 1, mas além, né, do que temos lá na regra do tombo, aqui a gente precisa colocar g'. Ou seja, a derivada do g, a derivada dessa coisa aqui de dentro, que está elevada ali a um determinado m. Então a gente identifica aqui, no nosso caso, né, que nesse caso aqui, esse é o g, e esse carinha é o n. Então, 3, g na n menos 1, é esse cara aqui mesmo, esse é o próprio g, né? Como n é 3, n menos 1 é 2, derivada de quem está dentro. Derivada de g'. Derivada de g, desculpa. Como g é isso, a derivada disso aqui é 2x. Então, se a gente rearranja, né? 6, é uma coisa, viu? Opa. Beleza? Tranquilidade na quebrada, né, velho? Então, vou mandar pro seu que eu acabei de fazer e vou te pedir uma aqui. Deixa eu pôr ali.
Quero que você derive a raiz de x ao quadrado mais 3, ou melhor, mais 3x elevado a π. A ideia é a mesma, tá? Só usei uns números diferentes. Vou te enviar aqui o que a gente fez. E cuidado dessa vez aí com a subtração dos expoentes, né? Para não errar. É, de novo. Mas acho que não vai ser o caso aqui. Beleza, velho? Então vai fazendo aí. Qualquer dúvida, fala, hein? Uhum.
De boa por aí, cara? Eu acho que eu terminei, mas a questão do elevado a π fica meio literal assim mesmo, porque ficou um monstro Fica. bem grande aqui. Sim, sim. A hora que tu coloca a hora que tu deriva, né? Vamos dizer assim, se tu deriva simplesmente x elevado a π, vai ficar π, x elevado a π menos 1. Sim. Manda uma foto aí do que você fez, então. Vou te mandar agora. Vamos ver. Fez do jeito rápido, vamos dizer assim. Então passou um meio para lá, jogou o menos um meio lá, e daí a hora que deriva o que está dentro, fica simplesmente aquilo lá. Tu preferiu jogar as coisas para baixo e deu uma multiplicadinha. Perfeito. Nota 10, nota 10. Fizemos aí um limite bem introdutório, uma derivada bem introdutória pela regra da cadeia. Show de bola, velho. Então tá bom, cara. Acho que se tiver bom pra ti de derivada, numa próxima aula a gente já pode começar algo mais avançado, né? Falta mais alguma coisa? Assim, para a questão de derivado, agora só Não. de O que propriedade falta é e aumentar o nível, aplicação. né? Que as questões hoje foram um pouco fáceis, Sim. mas já é todo o conteúdo, beleza? Pelo menos já é todo o conteúdo para resolver as derivadas, né? Para interpretar funções com derivadas, daí já é outra história. Entendi. Beleza? Então é isso aí, meu velho. Na próxima aula aí me traz alguma questão que tu tentou fazer e não conseguiu, tá? Na apostila tem várias. Tá Beleza? bom. Pode. Tá bom. Então tá, meu velho, tudo de bom pra ti. Feliz ano novo. Obrigado aí Fico por mesmo, fechar as aulas cara. comigo esse ano. Foi show mesmo. Abraço. Tchau, tchau. Abraço.